Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem. Estamos começando mais um vídeo para o nosso canal. Gente, hoje eu vou fazer um vídeo assim meio um pouco diferente. Eu vou conversar, abordar um assunto com vocês, debater um assunto com vocês que eu acho bem relevante. E vou escolher dois personagens aqui da plataforma, duas personagens na realidade, para dar como exemplo para o tema que vamos conversar aqui e agora, tá bom? Eu vou falar primeiramente, tá, da Dona Rúbia, do canal Clarear. O primeiro exemplo que eu vou dar é da Dona Rúbia, do canal Clarear, e o tema é Mulheres que Amam Demais. Vamos falar sobre elas? Pois é, mulheres que amam demais, aqui na plataforma tem inúmeros exemplos, tá, gente? Mas como eu não posso falar de todas ao mesmo tempo, então eu vou falar primeiro de duas personagens, e a primeira delas é a Dona Rúbia, do canal Clarear. Por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque eu assisti um vídeo da Dona Rúbia, eu tenho assistido vários, né? Mas o mais recente, ela estava num atacadão, né? Supermercado que tem enorme lá em Friburgo, como tem na maioria das capitais. Ela estava procurando preços, né, mais baratos de frango, já que ela está querendo colocar uma galeteria para que o Tonho trabalhe. E a Dona Rúbia, porque Dona Rúbia é uma mulher, na minha opinião, tá, gente? Não é obrigado todo mundo a concordar comigo, mas na minha opinião, Dona Rúbia é uma mulher que ama demais, porque ela ama mais o Tonho do que a ela própria. É pelo menos o que ela demonstra. É o que eu percebo. A Dona Rúbia, tudo na vida dela é o Tonho. Ela esquece até dela própria, de viver a vida dela para viver a vida do Tonho. Tudo é o Tonho. O Tonho, vocês vejam mesmo que os vídeos que ela faz no canal dela, 99,9% ela fala no Tonho. E isso é uma característica de uma mulher que ama demais. Outro exemplo, Dona Rúbia não se cuida, Dona Rúbia não gasta um centavo com ela própria. Dona Rúbia faz cabelo em salão de beleza? Não. Sobrancelha, unhas, muito raramente, quase nunca. Mas o Tonho faz o cabelo no salão, faz a barba no salão, quer dizer, ela cuida do Tonho, paga para cuidar do Tonho, mas não paga para cuidar dela própria. Então, ela se dedica mais a ele, ela se sacrifica por ele. Por que motivo? Porque ela ama demais o Tonho e ama de menos ela própria. Esta é a minha opinião, tá, gente? Mas eu gostaria muito que vocês, né, deixassem a opinião de vocês aí, se vocês concordam comigo, se não concordam, tá? Sobre essas duas personagens, essas duas youtubers que eu estou falando aqui agora no canal com vocês, aqui nesse vídeo. Então é o que eu acho, gente. Dona Rúbia é uma mulher que ama demais, sim. E infelizmente, não é? Ela não se ama. Tonho, além de ser um homem que depende financeiramente da Dona Rúbia para tudo, inclusive para sustentar os próprios filhos, né? Os dois filhos que ele tem de um relacionamento anterior ao de Dona Rúbia. Como Dona Rúbia é uma mulher que ama demais, ela não permite que o marido trabalhe fora de casa. Vocês já viram que às vezes, as poucas vezes que o Tonho tentou trabalhar fora de casa, a Dona Rúbia não deixou ele em paz. Ele até perdeu o emprego de tanto que a Dona Rúbia vivia correndo atrás do Tonho. E todos os empregos que ele pudesse arrumar seria dessa forma. Ela não permite. Então ela prefere pagar para ter o Tonho do lado dela. Tanto é que é assim que ela está tentando aí colocar um comércio para o Tonho trabalhar com ela, junto dela, porque ela quer o Tonho 24 horas do lado dela, mesmo que para isso ela gaste um bom dinheiro como ela gasta, né? Porque não é barato, né, gente, sustentar um homem e da forma que Dona Rúbia sustenta, de um tudo, inclusive das pensões que ele paga para os dois filhos, ela é quem paga, mas ela prefere, tá? Ela prefere deixar o Tonho sair de manhã, chegar à noite, como todo homem pai de família sai para ganhar o seu pão de cada dia, para prover o seu sustento. Não, com Dona Rúbia não rola isso não, tá? Ela não permite. Ela quer o Tonho ali, ó, na rédea curta dela, porque o amor que ela sente por ele é tanto que ela acha que se deixar ele solto, alguém vem e leva ele embora. E ela não deixa de jeito nenhum, porque o amor é grande demais e o ciúme mais ainda. Ela morre de ciúme do Tonho. Inclusive, nesse atacadão onde ela estava, o Tonho estava chateado, segundo ela, porque um inscrito cumprimentou ela, uma pessoa que disse conhecer ela do canal, cumprimentou ela, o Tonho não gostou, cobrou ciúme delas. Assim foi o que ela acha e ela pensa. Eu não acho isso não, tá?
Se o Tonho sentisse tanto ciúme dela assim, não deixava ela andando atrás dele e corria na frente que nem um desembestado todas as vezes que saem juntos é dessa forma, né? Mas ele estava super estressado, poderia ser com algum outro motivo, mas ela deduziu que Tom estava assim por ciúme do rapaz que cumprimentou ela, e ela disse que ele não deveria ficar assim, porque era simplesmente um inscrito, uma pessoa que conhecia eles dois do canal, né? O canal é dela, mas ele também participa, então Dona Rúbia é uma figura pública e o Tom está se tornando também, de tanto que ele participa dos vídeos da Dona Rúbia. Então ele não tem que achar ruim, tem mais é que tratar muito bem essas pessoas que são justamente os inscritos de Dona Rúbia, que dão condições a Dona Rúbia de ganhar muito dinheiro e dar a vida boa que ele tem. Então ele deveria ser mais educado, né, mais respeitoso com as pessoas e também tratar a Dona Rúbia melhor do que ele trata. Eu acho ele bem ignorantezinho quando ele está enfesado com Dona Rúbia. Não é um homem que depende de uma mulher para um tudo, deveria ser um pouco mais humilde em relação ao tratamento com a esposa. É o que eu penso. Eu acho ele um pouco, como é que eu posso falar? Aqui na nossa cidade a gente chama muito metido, se achando a última bolacha do pacote, não é? Para quem é sustentado pela mulher, deveria rever aí a forma que ele trata a mulher. Deve tratar com mais respeito, mais carinho, mais amor, haja vista que ele depende dela para sobreviver. É o que eu penso, é a minha opinião, deixa a opinião de vocês também, tá? Além de você, da mulher sustentar o homem, ainda tem que aguentar o mau humor dele e o mau tratamento, né? Que, diga-se de passagem, de vez em quando a gente vê que Tonho é bem grosso com a Dona Rúbia, viu? E não deveria ser, né? Já que ele é dependente financeiramente dela, total. A outra pessoa que eu acho também aqui, outra youtuber, né? Outra personagem aqui do YouTube que eu acho também muito dependente, é muito, uma mulher que ama também muito, é uma mulher que ama demais também. Mas o segundo exemplo que eu vou dar aqui a vocês é de quem? Da Day Ferreira, uma mulher jovem, uma mulher muito bonita, eu acho ela muito bonita, só é maltratada por não ter condições de se cuidar também, porque ela prefere cuidar do marido, nem dos próprios filhos ela cuida como deveria, porque tudo que ela ganha aqui no canal, que o canal é dela, é para sustentar a família e o marido, que é quem dita as regras do que quer e do que não quer, e ainda é muito cheio de direito e ignorante, trata ela muito mal, inclusive tratou ela pessimamente mal no último vídeo que eu assisti, onde ela estava mostrando, fazendo vlog, mostrando como estava ficando a casa creche onde eles estão morando, né? Ela estava querendo dar um jeito de um lar, de uma casa, e queria os armários em um local, em uma parede, e ele disse que não podia, porque poderia ser ali naquela parede passaria os canos, então não tinha como ele furar. Mas se não fosse isso, ele disse com muita grosseria para ela, que ela, se quisesse, poderia colocar os armários até dentro do banheiro, com muita grosseria, que até ela ficou cruzes, Deus me livre, com aquele jeito bem manso e calmo dela. E ele muito estúpido para ela. Um homem que é um arrasto-chinelo também, que depende da Day para tudo, que sobrevive do dinheiro que ela ganha do canal, até onde eu sei o canal é dela, mas é como se não fosse, porque ele é quem manda em tudo, ele é quem dita as regras, e além de tudo isso ele trata ela muito grosseiramente. Quer dizer, é uma mulher que ama demais também e que não se valoriza, assim como Dona Rúbia. Elas amam tanto, mas tanto esses homens, que elas esquecem de si próprias, entendeu? Elas preferem se anular como mulher a dar tudo do bom e do melhor para os maridos, para os companheiros. É assim que eu vejo essas duas personagens, tá, gente? E tem mais, tem vários personagens dessa forma aqui na plataforma, mas eu escolhi essas duas, né, personagens, Dona Rúbia do canal Clarear e a Day Ferreira, porque eu estou dando como exemplo, gente, essas duas personagens, porque eu acho bem interessante falar sobre elas, eu acho que elas simbolizam bem o exemplo de mulheres que amam demais e se amam de menos, tá? Porque todas as duas têm condições financeiras para viverem bem melhor do que elas vivem, mas não vivem porque preferem dar boa vida aos homens que elas escolheram para companheiros. É assim que eu vejo essas duas personagens. E mesmo assim, elas não são bem tratadas, elas não são reconhecidas pelos companheiros como as mulheres boas, como as mulheres que preferem cuidar melhor dos companheiros do que delas próprias. Eles nem valorizam, tá? Se valorizassem, não tratariam elas
com tanta grosseria, entendeu? Porque um homem que já é arracha o chinelo, que já depende da mulher financeiramente para tudo, e ainda cheio de direito e de ignorância, e trata as mulheres com muita brutalidade. Tá? O Tony, todas as vezes que se estressa, a gente percebe que ele é bem agressivo também com a dona Rúbia. E o Paulão, né, nem se fala. E a Day ainda é muito pior que dona Rúbia em termos, né, porque ela tem 3 filhos pequenos, que nem dos próprios filhos ela consegue cuidar como deveria. Por quê? Porque o dinheiro que ela ganha do canal não é o suficiente para dar boa vida para o companheiro e ainda assim cuidar bem dos filhos que são ainda pequenos e precisam de muitos cuidados. E ela teria como fazer isso se ela não fosse uma mulher que amasse demais o companheiro e de menos ela e também os filhos. Que a prioridade da vida dessas 2 mulheres que eu estou dando como exemplo aqui a vocês são os companheiros delas, tá? Dona Rúbia esqueceu que tem, se eu não me engano, tem 3 netos da Pati, com 4 da Clícia, né? 7 netos. Esqueceu que tem 7 netos, esqueceu que tem 2 filhas, enfim. Dona Rúbia esqueceu que o mundo ao redor dela existe, que existe um mundo sem que não seja o Tonho, tá? Que ela não nasceu naquele dia que casou com o Tonho, para existir só o Tonho. Ela teve uma vida anterior ao Tonho, certo? Ela tem uma família ao qual ela não está nem aí para nenhum deles, porque a vida dela se resume em cuidar do Tonho. A mesma coisa é a Day. Ela tem 3 filhos, Day Ferreira, mas é como se não tivesse nenhum, porque ela tem um único filho, né? Porque eu acho que o Tonho e o Paulo são filhos dessas mulheres, de tanto que elas cuidam dele, deixam de cuidar dos seus próprios filhos para dar boa vida para os seus companheiros. Elas preferem isso. Nem cuidar delas mesmo, elas não conseguem cuidar porque o dinheiro não... quer dizer, a Day o dinheiro não permite, né? Porque ela tem 3 filhos pequenos, como eu falei. E dona Rúbia prefere investir no Tonho do que investir nela própria. Tem condições para investir nela própria? Tem, mas não investe, tá? Prefere, ela escolhe, ou eu ou o Tonho. Então ela prefere o Tonho. E a Day nem escolher pode, porque não tem condições nem para cuidar dela e nem dos filhos, porque só o Paulão que usufrui do que ela ganha aqui no canal, na plataforma. Então essas 2 personagens aqui no YouTube, na minha opinião, são 2 mulheres que amam demais e que se amam de menos, tá? Não se valorizam em nada. Para elas, o que importa são os companheiros, os maridos, tá? Todo o resto vem muito depois deles, inclusive elas. Então, gente, é isso que eu tenho aqui para vocês hoje. Espero que vocês gostem desse conteúdo e deixem aí as suas opiniões, se vocês concordam comigo ou não. Se vocês também não concordam, não tem problema, mas eu faço questão de conhecer a opinião de cada um de vocês, tá bom? E até daqui a pouco na nossa live às 15h30. Beijos e até lá.